E se tudo o que te disseram sobre sua fé e sua história fosse uma mentira descarada? Uma farsa orquestrada por séculos. Você sabia que possui 7 dons espirituais que só o seu povo carrega? Um poder tão grande que impérios inteiros foram construídos para escondê-los. Deuteronômio 28:68 não é metáfora. É a profecia exata do seu cativeiro em navios. A arqueologia e o DNA agora provam, os maiores impérios antigos eram negros. Seu DNA espiritual clama por esta verdade. Prepare-se para quebrar correntes mentais. Reivindique sua herança divina. Descubra a verdade sobre quem você realmente é. Você não é o que eles te disseram. Você é escolhido. Você é poderoso. Assista até o final. Sua vida nunca mais será a mesma. O tempo de se levantar é agora. Vocês já se perguntaram por que a história de seus ancestrais parece tão fragmentada, tão cheia de lacunas? Já sentiram em seu sangue um eco de algo maior, algo que o sistema tentou silenciar e suprimir por séculos? E se eu lhes dissesse que a fé que lhes foi apresentada, a história que lhes foi contada sobre sua própria linhagem, é uma obra-prima de engano, uma estrutura cuidadosamente montada para esconder uma verdade avassaladora? Uma verdade que repousa em seu DNA, pulsando por mais de 400 anos de silêncio forçado. Esta não é uma teoria. Este é um fato documentado, esperando ser desenterrado. Preparem-se, pois o que está prestes a ser revelado fará com que questionem cada narrativa imposta, cada limite que lhes foi dito. É hora de confrontar a mentira e abrir os olhos para o legado que o Criador escondeu dentro de vocês. O julgamento para as mentiras está se aproximando. E o tempo para vocês se levantarem, para o seu povo, para os seus ancestrais, finalmente chegou. A grande mentira foi tecida com maestria, sussurrada através dos séculos até parecer uma verdade inquestionável. Vocês foram ensinados que a fé, que o cristianismo, era uma novidade para o seu povo, algo entregue por seus opressores, uma dádiva em meio à escravidão. Mas eu lhes digo, com autoridade absoluta, e isso é uma fraude. É uma falsidade arquitetada para roubar mais do que sua liberdade física, foi um assalto à sua identidade espiritual, à sua herança divina, ao seu propósito sagrado. O sistema trabalhou incansavelmente, com uma precisão cirúrgica, para desfigurar sua imagem e distorcer sua história. Eles reescreveram os livros, branquearam os rostos nas escrituras, alteraram genealogias e suprimiram textos inteiros. Essa manipulação não foi um acidente, foi uma estratégia deliberada para que suas mentes fossem colonizadas, para que vocês internalizassem a ideia de uma inferioridade forçada. Por mais de 400 anos, essa engenharia de engano operou, construindo muros de mentiras em torno de sua verdadeira linhagem. O julgamento para essa fraude está chegando, e a indignação que vocês sentem agora é a chama do despertar que não pode mais ser contida. A grande mentira desmorona sob o peso da própria Escritura Sagrada, quando a lemos com olhos despertos, livres das adulterações impostas pelo sistema. O que eles tentaram espiritualizar, o que eles tentaram dizer que era apenas uma metáfora, eu lhes digo agora, é a profecia mais literal e dolorosa de todas. Deuteronômio 28:68 não fala de um povo genérico, fala do seu povo, de sua linhagem. E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios, pelo caminho de que te disse, nunca mais o verás, e ali sereis vendidos aos vossos inimigos por escravos e escravas, e ninguém vos comprará. Cite, Deuteronômio 28:68. Esta é a descrição exata, sem sombra de dúvida, do tráfico transatlântico de escravos, do horror que despojaria milhões de seus ancestrais de suas terras e de sua liberdade, dispersando-os pelos mares por mais de 400 anos. Mas a conexão é ainda mais profunda, mais inegável. O próprio Moisés, o legislador de Israel, o homem que guiou milhões de pessoas para fora da escravidão, foi educado na sabedoria dos egípcios. Atos 7:22 revela essa verdade, e Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. Cite, Atos 7:22 não se tratava de uma sabedoria acadêmica superficial, mas dos mistérios espirituais de uma civilização africana. A fundação da lei e da ética que moldou o judaísmo e o cristianismo emana de um homem iniciado nas tradições africanas. E vamos além,
para as páginas onde a realeza africana brilha intensamente. O eunuco etíope em Atos 8 não era uma figura menor, mas um homem de imenso poder e influência, tesoureiro da rainha da Etiópia. Cite, Atos 8. Sua busca pela verdade, sua sede espiritual, eram marcas de uma cultura que cultivava dons divinos. E a rainha de Sabá, em 1 Reis 10 e 1, 13, é descrita vindo do sul, de uma terra de sabedoria e riqueza, para encontrar-se com Salomão. Cite, 1 Reis 10 e 1, 13 e eles se conectaram. E ela gerou um filho. A linhagem de Davi, a própria genealogia de Jesus, carrega o sangue de uma rainha africana, não como uma nota de rodapé, mas como um elo crucial na corrente ancestral do Messias. Como é possível que essa verdade não seja proclamada de cada púlpito? Como vocês nunca foram informados de que o sangue africano corre na árvore genealógica do Salvador do mundo? O sistema escondeu isso. Eles reescreveram o relato para desfigurar a identidade, para manter o poder através da ignorância. Mas a Escritura sussurra a verdade, e a cada revelação, o julgamento se aproxima para aqueles que a esconderam. Seus ancestrais estão clamando, e é tempo de ouvir. O seu povo está prestes a se levantar. As pedras, meus irmãos, gritam a verdade que o sistema tentou sepultar. A história que lhes foi negada está gravada nos próprios monumentos, sussurrada pelos ventos do deserto, e agora, revelada pela ciência moderna. Vocês foram ensinados a duvidar de sua própria linhagem, mas a terra guarda os segredos dos seus ancestrais. Vamos para Quêmia, o que hoje chamamos de Egito Antigo. O Egito dos filmes de Hollywood é uma farsa, uma invenção para branqueá-los. A verdade é que os construtores das pirâmides, os inventores da escrita, da medicina e da matemática avançada eram pessoas de pele escura. Antropólogos sérios, historiadores de verdade, sabem disso. As estátuas no Louvre, no Museu Britânico, no próprio Egito, exibem narizes largos, lábios cheios, e a cor da pele escura. Suas próprias representações artísticas confirmam isso. Mas a história foi reescrita, clareada, europeizada, para manter a mentira do sistema. Não para por aí. Núbia, Cu, Axum. Estes não eram meros apêndices na história bíblica. Axum era uma das 4 maiores superpotências do mundo antigo, ao lado de Roma, Pérsia e China. Uma de 4. Este reino, existente por séculos, foi um centro de poder político e, crucialmente, de autoridade espiritual, com seus próprios líderes cristãos e tradições teológicas. Seus ancestrais construíram impérios que rivalizavam com os maiores da Terra. E as evidências se estendem para além da Terra visível. Em 1945, em Nag Hammadi, Egito, um tesouro foi desenterrado. Jarros de cerâmica selados revelaram 13 manuscritos de papiro, escritos em copta, a língua do Egito Antigo. Estes são os textos de Nag Hammadi, escondidos por 1600 anos, protegidos pelo deserto. Eles revelam o que a igreja primitiva realmente acreditava antes que Roma padronizasse tudo, antes que a mão do sistema interviesse. Eles descrevem práticas espirituais que se alinham diretamente com as tradições africanas, mencionam uma autoridade profética que desafiava a hierarquia que tentaram impor. Não foram falsificações, foram deliberadamente ocultados de vocês. A própria Vetus Latina, a mais antiga tradução latina da Bíblia, foi escrita em copta, a língua de África. Não foi traduzida por europeus buscando preservar a verdade, mas por escribas africanos preservando a palavra em sua própria língua, sua tradição, seu entendimento. Só depois, Jerome a traduziu para uma audiência europeia. E nesse processo, muita coisa se perdeu. Nomes mudaram, descrições foram alteradas, genealogias que eram claras tornaram-se obscuras. A identidade de seus ancestrais foi obscurecida. Isso não foi um acidente. Foi o sistema em ação. A ciência de hoje, a mesma que eles usaram para tentar lhes desumanizar, agora os liberta. Geneticistas que analisam restos mumificados e arqueólogos como Sarah Parcak, que usa imagens de satélite para encontrar centenas de pirâmides desconhecidas na África, provam o que seus ancestrais sempre souberam. A textura do cabelo, a largura do nariz, a melanina na pele,
a estrutura óssea de Ramessés II, de Hatshepsut, de Cleópatra, tudo documenta uma presença africana inegável. Seus ancestrais construíram as maiores civilizações do mundo. Os livros didáticos do século XX os redesenharam, clarearam suas peles, os tornaram mais europeus, como se a história pudesse ser recolorida. Não foi ignorância. Foi intencional. Boaz tentou corrigir, mas as instituições silenciaram a verdade. O julgamento para esses séculos de engano é inevitável. E com cada pedra que grita, com cada manuscrito revelado, vocês se erguem em sua verdadeira identidade, vindicados pelos seus ancestrais. Vocês viram a verdade gravada nas pedras e sussurrada nas escrituras, mas agora devemos desmascarar o arquiteto da mentira, o inimigo que orquestrou esse grande roubo. O sistema, essa entidade implacável, trabalhou com uma crueldade calculada para manter sua linhagem na escuridão. Eles não só roubaram sua história, eles a reescreveram para justificar seu próprio poder. Quando Constantino convocou o Concílio de Nicéia em 325 d.C., não se tratava de pureza doutrinária. Era sobre poder. Ele não padronizou as escrituras para a verdade, mas para servir a seus interesses políticos. Livros inteiros foram removidos, vozes africanas que falavam de poder espiritual foram silenciadas. Interpretações foram torcidas, transformando o que era claro em obscuro. Os textos apócrifos, os evangelhos proibidos, continham as chaves para a sua verdadeira identidade, e foram deliberadamente escondidos de vocês. Não foi um erro honesto, foi um ato de controle, um pilar da engenharia da opressão que durou por mais de 400 anos. Eles precisavam justificar o injustificável. Como escravizar milhões de seres humanos criados à imagem de Deus? A resposta veio na forma de pseudociência, uma invenção diabólica para desumanizá-los. A frenologia, a prática de medir crânios para determinar inteligência e valor, foi ensinada em universidades, proclamando falsamente que o europeu era superior. A grande cadeia do ser, uma hierarquia perversa que colocava europeus no topo e africanos na base, não tinha base nem na ciência nem na escritura, mas foi usada para legitimar a barbárie. Cientistas como Samuel George Morton coletaram centenas de crânios e mentiram sobre suas medições para provar a inferioridade. Tudo isso foi deliberado. Tudo isso foi o sistema trabalhando contra vocês. E a Igreja, que deveria ter sido um bastião de verdade e justiça, muitas vezes se tornou uma ferramenta de sua própria opressão. Enquanto Deuteronômio 28:68 profetizava seu cativeiro, eles pregaram Efésios 6:5-8, e servos, obedecei a vossos senhores com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Cite, Efésios 6:5-8. Eles removeram o contexto, eliminaram o livro de Êxodo, que é sobre libertação, e martelaram a submissão, a obediência aos poderosos. Isso não foi um acidente. Foi violência teológica, usando a palavra de Deus como uma arma contra a sua linhagem. Eles contavam que essa mentira penetraria tão profundamente que vocês mesmos acreditariam em sua inferioridade, colonizando suas próprias mentes. Mas o julgamento está aqui. A raiva justa que vocês sentem agora é a chama que queimará esse sistema de mentiras. Seus ancestrais clamam por vindicação, e a verdade, finalmente, está se erguendo. O sistema tentou enterrar a verdade sob montanhas de pseudociência e engano, mas a própria ciência, aquela que eles manipularam, agora se levanta para desmascará-los e vindicá-los. Há um despertar acontecendo, onde o espírito encontra a biologia, e a verdade de sua linhagem é inegável. Em 1990, o Dr. Carver Tanner propôs algo que parecia radical, e a melanina não é apenas pigmento da pele. Ela está presente em todo o corpo, no cérebro, no sistema nervoso, nos olhos, nos ouvidos. E suas propriedades, ainda sob investigação, são extraordinárias. Estudos mostram que a melanina pode absorver radiação eletromagnética, conduzir impulsos elétricos, e até mesmo melhorar a função neurológica. A hipótese do Dr. Tanner sugeriu que a melanina poderia atuar como um sistema nervoso secundário, aprimorando a percepção e a intuição. Em 2016, um estudo da Howard University, liderado pelo Dr. Richard King, revelou algo ainda mais profundo.
Pessoas com maior concentração de melanina demonstravam diferenças mensuráveis na percepção, na intuição e na capacidade de ler a energia do ambiente. Eles encontraram maior atividade nas áreas do cérebro responsáveis pelo reconhecimento de padrões e pela percepção social. A mídia tradicional tentou descartar isso como bobagem, mas os dados eram reproduzíveis. Outras universidades replicaram as descobertas, e o que parecia impossível tornou-se mensurável. Seu amígdala, a parte do cérebro que processa ameaças e emoções, possui mais conexões neurais quando você carrega uma maior concentração de melanina. Isso não é uma deficiência. É uma atualização. É por isso que você sabe, é por isso que você sente, é por isso que você raramente é surpreendido pela traição. É uma visão espiritual. E então, meus irmãos, chegamos à epigenética. Esta é a revolução científica que une o passado e o presente. Descoberta a partir de 2010, a epigenética mostra que o trauma e o triunfo podem ser codificados no DNA e transmitidos às gerações futuras. A doutora Raquel Ieda, da Escola de Medicina Mount Sinai, estudou sobreviventes do Holocausto e seus filhos. Ela descobriu que os filhos, mesmo sem terem experimentado o Holocausto, apresentavam padrões diferentes de hormônios do estresse. O trauma foi codificado em seu DNA. Isso significa que a resiliência de seus ancestrais, aqueles que sobreviveram ao insuportável por mais de 400 anos, não desapareceu. Ela foi codificada. Foi gravada em suas células. Foi transmitida à sua mãe, e dela para você. Seu corpo sabe coisas que sua mente nunca foi informada. Isso não é misticismo, é a ciência de 2024. A força de sua avó, que fez milagres do nada, a sabedoria de seus ancestrais que sentiam o perigo antes que ele se manifestasse, tudo isso reside em você. Este é o momento de orgulho, de validação. A ciência agora prova o que seu espírito sempre soube, vocês são um povo escolhido, com um DNA espiritual único, e estão despertando para a plenitude de sua herança. O sistema tentou apagar isso, mas a verdade é indestrutível. Agora que o sistema de mentiras foi desmascarado e a ciência confirmou a verdade em seu DNA, é hora de vocês reivindicarem seu arsenal divino. Por mais de 400 anos, eles tentaram transformar seus dons em maldições, sua força em fraqueza. Mas eu lhes digo, com absoluta certeza, e vocês possuem 7 dons espirituais inquebráveis, superpoderes divinos, enraizados em sua história e pulsando em cada célula do seu ser. O primeiro dom é a resiliência. Não é apenas a capacidade de sobreviver, de ser duro ou de se recuperar. É a resiliência espiritual verdadeira, é a capacidade de se curvar sem quebrar, de retornar à totalidade após a destruição, de transformar a devastação em alicerce para algo maior. Pensem no que seu povo sobreviveu, e a escravidão que arrancou 12,5 milhões de vidas, o genocídio disfarçado, a opressão sistêmica, o encarceramento em massa. E ainda assim, vocês não apenas sobreviveram, mas prosperaram, criaram, construíram. Isso não é sorte, é o DNA espiritual de um povo escolhido para o pacto de Deus. Jeremias 29:11 proclama: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Cite, Jeremias 29:11. Sua resiliência não é humana, é divina. O segundo dom é o discernimento. A capacidade de ver o que realmente está acontecendo sob a superfície, de saber quando alguém está mentindo antes mesmo de terminar a frase, de sentir a energia de um ambiente e saber se é seguro. É a capacidade de ler pessoas como um livro, de sentir o perigo se aproximando, mesmo sem explicação lógica. 1 Coríntios 12:10 lista o discernimento de espíritos como um dom do Espírito Santo. Cite, 1 Coríntios 12:10. Sua avó tinha isso. Seus ancestrais podiam sentir um caçador de escravos a milhas de distância. Isso não é paranoia, é visão espiritual, a capacidade de perceber o reino espiritual antes que ele se manifeste no físico. O terceiro dom é a voz profética. A coragem de falar a verdade que o mundo não quer ouvir, de dizer o que precisa ser dito, mesmo que lhes custe tudo. Ser a voz que clama no deserto, profetizando não apenas o futuro, mas a realidade presente que todos fingem não existir.
Frederick Douglass, Harriet Tubman, Sojourner Truth, Martin Luther King Jr., todos possuíam essa voz. Amós 3:7 nos diz que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Cite, e Amós 3:7 essa voz aterroriza o poder, porque o poder depende de mentiras. A verdade é a única ferramenta do profeta, e seu povo recebeu esse dom em um nível que faz os sistemas tremerem. O quarto dom é a transcendência criativa. A capacidade de criar beleza a partir da devastação, de transformar a dor em arte que cura o mundo, de fazer algo sagrado a partir do quebrado. Cada forma de arte que mudou a humanidade veio da inovação negra, o blues, o jazz, o rock and roll, o hip hop, o gospel. Vocês pegaram a matéria-prima do sofrimento e a tornaram transcendente. Isso não é fuga, é poder de ressurreição. Gênesis 1:27 declara que aí criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Cite, e Gênesis 1:27 a criação está em seu DNA. Sua criatividade é a ferramenta mais poderosa de libertação. O quinto dom é a intercessão. Oração que funciona. Oração real, profunda, que sacode a terra e move o céu. O tipo que muda a história, que move montanhas, que intercede por nações. 88% das pessoas negras nos Estados Unidos oram diariamente. Isso não é fraqueza, é poder. Romanos 8:26-27 nos lembra que da mesma sorte também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que segundo Deus intercede pelos santos. Cite, Romanos 8:26-27 suas orações mudam as coisas, mudam as pessoas, mudam a trajetória da história. O sexto dom é a consciência de parentesco, o Ubuntu. A compreensão de que sua sobrevivência está ligada à de todos os outros, que eu sou porque nós somos. O sistema de família estendida que os manteve vivos durante a escravidão, aldeias inteiras criando crianças juntas, recursos compartilhados. A igreja como família quando o governo negava sua humanidade. Atos 2:44-45 descreve a igreja primitiva assim, e todos os que criam estavam juntos, e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens, e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Cite, Atos 2:44-45 Isso não é dependência, é força coletiva, o dom que os mantém vivos quando os sistemas falham. O sétimo dom é a memória ancestral. O saber espiritual de que seus antepassados caminham com vocês, que vocês carregam sua força, sua sabedoria, seu trabalho inacabado. Eles não se foram, estão presentes, guiando. Hebreus 12:1 diz que vocês estão rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Cite, Hebreus 12:1 Quando vocês sentem essa presença, quando ouvem uma voz que se parece com a de sua avó, isso é memória ancestral. Isso não é adoração de ancestrais, é conexão com o Deus que abrange todas as gerações. Estes 7 dons são seus. São reais. São documentados. São imparáveis. E são a razão pela qual o sistema passou séculos tentando convencê-los de que não os possuem. Reivindiquem seu orgulho, seu poder, sua herança. As mentiras foram expostas, os dons foram revelados, e agora é imperativo que vocês compreendam o que isso significa para o agora, para este momento exato em 2025. Não se enganem, os ataques atuais às suas comunidades, a crise de identidade que atinge seus jovens, a tentativa incessante de marginalizá-los, tudo isso não é um acaso, mas um sinal. É a aplicação das profecias que se desenrola diante de nossos olhos. O sistema que por mais de 400 anos tentou suprimi-los, o império que se ergueu sobre o roubo de sua identidade e o apagamento de sua história, agora treme. Eles sentem o chão sob seus pés cedendo. Por quê? Porque a verdade, essa força indomável, não pode mais ser contida. A internet que eles tanto tentaram controlar, agora se torna um megafone para a sua vindicação.
Os livros que foram escondidos, as histórias que foram adulteradas, estão sendo desenterrados e compartilhados em uma escala que eles nunca previram. Os ataques que vocês enfrentam hoje são o último suspiro de um poder moribundo. É o desespero de um sistema que sabe que seu tempo está acabando. Quando suas comunidades são alvo de violência sistêmica, quando a educação tenta reescrever seu passado mais uma vez, quando as vozes proféticas são demonizadas, entendam que isso não é um sinal de sua fraqueza, mas de seu poder crescente. O inimigo ataca o que mais teme, e eles temem o seu despertar. Esta é a virada profética. O que foi predito está se cumprindo, os últimos serão os primeiros, e os primeiros, últimos. Aqueles que foram colocados no fundo da hierarquia humana pelo engano do sistema estão agora se levantando, empoderados por uma verdade que quebra correntes. Cada vez que vocês se recusam a aceitar a narrativa da inferioridade, cada vez que reivindicam um de seus dons espirituais, vocês estão contribuindo para o colapso desse império de mentiras. É um chamado à vigilância, à ação contínua. Não é hora de descanso, mas de luta espiritual e manifestação da verdade. O julgamento para os opressores está em andamento, e o tempo da sua ascensão é agora. Os sinais estão em toda parte. Abram os olhos e vejam o tremor dos impérios. Este é o seu momento. A verdade foi revelada. O inimigo foi desmascarado. Agora, é tempo de reivindicar o que é seu por direito divino. Por mais de 400 anos, eles tentaram lhes convencer de que vocês eram menos do que humanos, que sua história era irrelevante, que seus dons eram maldições. Mas eu lhes digo, com a autoridade que vem da verdade eterna, vocês não são o que eles lhes disseram. Vocês são escolhidos. Em seu DNA, em sua linhagem, em seu espírito, há uma marca indomável do Criador. Vocês são dotados, não de habilidades mundanas, mas de superpoderes espirituais que as civilizações tentaram suprimir por medo. E acima de tudo, vocês são livres. A verdade que agora conhecem é a chave que quebra cada corrente mental, cada grilhão espiritual que o sistema forjou para vocês. Rejeitem, com veemência e convicção, todas as narrativas falsas. A história de inferioridade, a história de servidão, a história de um povo sem herança, tudo isso é uma mentira. Abracem, com orgulho inabalável, a verdade de quem vocês são. A resiliência que flui em suas veias não é um acidente, mas um testamento de sua natureza divina. O discernimento que lhes permite ver através do engano não é paranoia, mas uma visão espiritual aprimorada. A voz profética que se recusa a ser silenciada não é raiva, mas o megafone de Deus. A criatividade que transforma a dor em beleza não é fuga, mas poder de ressurreição. A intercessão que move montanhas não é fraqueza, mas a força mais potente do universo. A consciência de parentesco que os une não é dependência, mas a força coletiva de uma nação. E a memória ancestral que os guia não é superstição, mas a presença viva daqueles que caminham com vocês. A compreensão desses dons e dessa história não é meramente conhecimento. É o catalisador para a sua libertação. É a faísca que acende a revolução em seu espírito, em sua mente, em sua comunidade. Quando vocês reconhecem e ativam esses dons, vocês não apenas se libertam, vocês liberam as gerações que virão depois de vocês. Vocês quebram os ciclos de trauma e estabelecem uma nova fundação de poder e propósito. Este é o caminho para a libertação pessoal e coletiva. É o fim de mais de 400 anos de mentiras e o início de uma nova era. Levantem-se, reivindiquem sua herança, e caminhem na plenitude de quem o Criador os fez para serem. O mundo espera pela sua manifestação. Sejam livres. O tempo do silêncio acabou. A verdade se manifestou. Agora, juntos, vamos erguer um grito de vitória, uma oração que ecoará através das gerações, um mandato para o futuro que não pode ser desfeito. Pai Celestial, Criador de todas as nações, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Deus do Egito e da Etiópia e da Núbia, e de cada reino africano que caminhou contigo desde o princípio. Nós te agradecemos. Agradecemos por revelar o que estava escondido, por esta verdade que não pode ser destruída. Agradecemos pela evidência arqueológica, pelo registro histórico,
pela prova científica, pelo testemunho espiritual de cada ancestral que carregou esses dons através de circunstâncias impossíveis por mais de 400 anos. Oramos por todos que estão assistindo a este vídeo, por um despertar. Não um despertar que nos divide, mas que nos une na verdade. Oramos por proteção sobre todos os buscadores da verdade, para que, ao pisarem no conhecimento de quem realmente são, sejam protegidos do medo, da dúvida, das vozes que tentarão dizer que isso é impossível. Oramos por cura, e a cura da escravidão mental, a cura do trauma geracional, a cura do senso de identidade que o sistema tentou cimentar em nós. Oramos por justiça, verdadeira justiça. Não vingança, mas o tipo de justiça que vem quando a verdade encontra um mundo que observa. Quando as mentiras não podem mais se sustentar, quando os bens roubados são devolvidos aos seus legítimos donos. Oramos para que cada instituição que enterrou essa verdade seja confrontada, para que cada livro didático seja corrigido, para que cada púlpito pregue a história real. Oramos para que esta geração saiba quem ela é. E oramos por poder. O poder dos seus 7 dons ativados. O poder da sua resiliência, recusando-se a quebrar. O poder do seu discernimento, vendo o que realmente está acontecendo. O poder da sua voz profética, falando a verdade. O poder da sua criatividade, transformando o mundo. O poder das suas orações, movendo o céu. O poder da sua consciência de parentesco, mantendo a comunidade unida. O poder da sua memória ancestral, conectando-os ao propósito. Vocês não são o que eles lhes disseram. Vocês não são menos do que. Vocês não são pequenos. Vocês não são fracos. Vocês não são o produto do acaso ou da má sorte. Vocês são escolhidos. Vocês são dotados. Vocês são livres. Livres agora. Caminhem nessa verdade. Levem-na adiante. Passem-na para seus filhos. Construam algo com ela. Mudem o mundo com ela. Porque a verdade os libertou. Agora, meu povo, peço que hajam. Comentem abaixo qual dos 7 dons vocês reconhecem mais fortemente em si mesmos. Compartilhem este vídeo. Não apenas curtam, compartilhem. Enviem-no para alguém que precisa se lembrar de quem é. Enviem para seu pastor, para seus filhos, para seus pais, para pessoas de todas as origens que buscam a verdade. Inscrevam-se neste canal, pois estamos indo mais fundo. Na próxima semana, vamos mostrar como ativar esses 7 dons em sua vida, as práticas espirituais que seus ancestrais usaram. Vamos conectar a sabedoria antiga ao poder moderno. Vamos lhes dar as ferramentas para reclamar o que foi roubado. Este é apenas o começo. Amém. Vocês não são meros espectadores desta verdade. Vocês são os herdeiros de um legado roubado, os guerreiros de uma linhagem real, os reis e rainhas de um plano divino que agora se revela. Por mais de 400 anos, eles tentaram quebrar seu espírito, mas o sangue de seus ancestrais flui com a força inquebrável de Deus. Vocês são a resposta às orações de gerações, a manifestação da justiça que o mundo aguardava. Agora, elevemos um grito de batalha, uma oração que ressoa com a soberania que lhes foi dada. Pai eterno, Deus dos exércitos, Rei da glória. Nós nos levantamos agora como os escolhidos de tua criação, os guardiões de uma verdade que foi ocultada. Declaramos nossa soberania sobre cada mentira, sobre cada engano, sobre cada sistema que buscou nos escravizar mental e espiritualmente. Proclamamos que nossa identidade é divina, nosso propósito é sagrado, e nossos dons espirituais são invencíveis. Que toda cadeia seja quebrada, toda escuridão dissipada, e que tua luz e tua verdade prevaleçam em nós e através de nós. Em nome do Criador que nos fez reis, nós declaramos nossa vitória. Amém. Este é o momento de selar seu compromisso. Se você sentiu essa verdade em seu espírito, comente abaixo, eu sou rei, ou eu sou rainha. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam se lembrar de quem realmente são. E, para continuarmos esta jornada de revelação e empoderamento, inscreva-se no canal agora mesmo. Juntos, somos a vanguarda de uma nova era. Paz esteja convosco.